A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Saudações, eternos estudantes, que somos encarnações afora. Lembrando que Kardec explicou que o Espiritismo, por sua essência e natureza, tem duplo caráter. É ao mesmo tempo o resultado da revelação divina e da produção científica, onde, em primeira parte, os Espíritos são encarregados por Deus de esclarecer-nos acerca das coisas que ignoramos e que não podemos aprender por nós mesmos e que nos importa conhecer. E que hoje estamos mais aptos e mais merecedores para compreender. Em segunda parte, esclarece muito bem Kardec: ninguém está dispensado do trabalho da observação e da pesquisa, nem desencarnados, nem oradores, nem estudantes, nem assistidos, adultos ou não. O ensino espírita não é privilégio de indivíduo algum, mas são ministrados a todos, do mesmo modo, porque nem os espíritos que os transmitem, nem os encarnados que o recebem, são seres passivos, por não renunciarem à faculdade do raciocínio e do livre-arbítrio. Porque não lhe é proibido o exame e o estudo, mas, ao contrário, são recomendados. Enfim, porque a doutrina espírita não foi ditada completa, nem impostas a ninguém como fé cega. A doutrina espírita é o produto do trabalho humano de pesquisa e observação dos fatos, das instruções que se estuda, comenta, compara, a fim de se tirar, por si próprio, as conclusões e aplicações para a vida de cada um. Eu sou o professor Roger. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos hoje a série de estudos sistematizados Recontando o Gênese pela Hermenêutica Espírita. E como terceiro encontro, teremos hoje o tema Jesus, o Verbo da Criação Terrena. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e das suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da criação inicial e continuada pela vontade de Deus, matéria e espírito. Isso encontramos na questão 27 do Livro dos Espíritos. E no programa de hoje faremos uma interpretação mais detalhada e minuciosa do capítulo 1 do Gênesis, dos versículos de 1 a 31, atribuída a Moisés. Nossa epígrafe não é do Antigo Testamento ou Primeira Revelação, mas sim dos Evangelhos de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que fala sobre o Verbo Jesus. No princípio da terra era o Verbo Jesus. E o Verbo estava em consonância com a vontade de Deus. E o Verbo era um dos deuses. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada que se fez na terra teria sido feito. Vamos aos nossos comentários mais gerais
Depois faremos um comentário mais específico ao final. Deus é eterno, é infinito, imutável, imaterial, único e onipotente, soberanamente justo e bom. Isto só para termos uma ideia aproximada dos seus atributos. Isso registra Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 13. Mas, embora seja todo-poderoso, Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Deus encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos para fazer esta ação sobre o mundo físico. Isso lemos com clareza na questão 536b. E assim, vamos hoje tratar da ação planejada e executada da criação, ou também chamada Gênese ou cosmologia do planeta Terra, a partir da ação de Jesus e seus trabalhadores siderais, os co-criadores em plano maior, como diz André Luiz, o Espírito, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier. Diz André Luiz: a cosmologia da ação desses grandes devas da teologia hindu, ou dos arcanjos da interpretação de variados credos mítico-religiosos, ou ainda os demiurgos de Platão, escrito no livro Timeu, entre outros. Muitas narrativas mítico-religiosas de povos antigos, diz Kardec, se fundavam inteiramente em ideias sobre fenômenos espíritas, com a única diferença de que esses povos consideravam os espíritos como divindades, com atribuições especiais, quase como superpoderes, na criação, desde a Terra, a sua atmosfera, os seus seres animados e também os seres inanimados, os elementos físicos da Terra. Os mitos antigos tratavam exatamente de como surgiu o mundo a partir desses deuses, dessas divindades, dos orixás e outras formas que a gente tem conhecido através do estudo da mitologia e das religiões. Então, Allan Kardec registra isso na questão 536b e 537 do Livro dos Espíritos. Kardec ainda explica e analisa o papel desses demiurgos, desses co-criadores em plano maior. Chamo demiurgo porque é um termo de Platão, do platonismo filosófico, também compreendidos como alma da Terra por Kardec. Tanto no Livro dos Espíritos como no livro da Gênese de Kardec, temos essa expressão, alma da Terra, o qual o mestre lyonês restringe a ideia ao conceito do conjunto dos espíritos abnegados, que são lugares tenentes de Deus em relação ao nosso planeta. Isso lemos na questão 144 do Livro dos Espíritos. Já o mentor espiritual Emmanuel, de Chico Xavier, por sua vez, explica que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reuniu nas alturas para a criação do planeta e de tudo que nele existe.
Isso encontramos no livro A Caminho da Luz, capítulo 1. Já o espírito de André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier no livro Evolução em Dois Mundos, nos traz a ideia de que ao influxo, atendendo à vontade suprema do Senhor, Deus, ou seja, em conformidade com os desígnios desse todo misericordioso, inteligências divinas agregadas a Deus operam em processo de uma comunhão indescritível e extraindo desse hálito espiritual do divino, que a gente chama de fluido cósmico universal, que são os celeiros da energia com que se constroem os sistemas da imensidade. Galáxias, sóis, estrelas, planetas e uma infinidade de outros mundos, que são criações cósmicas de habitações. Então eles tomam esse plasma divino, eles que são co-criadores em plano maior, são agentes orientadores da criação excelsa de Deus. E Jesus confirma isto. Ele mesmo atuou na cocriação do planeta Terra e possivelmente até na cocriação em outros planetas, ao reafirmar aquilo que o salmista, talvez Davi, canta no Salmo 82, versículos de 1 a 6. Que Jesus, ele mesmo, está na presidência de uma congregação, de uma assembleia de deuses poderosos. Aqui abrimos um parênteses, não para falar da existência de um politeísmo, mas Jesus e o salmista querem dizer desses espíritos co-criadores em plano maior, ou seja, espíritos puros, eleitos e capazes de atuar sobre uma matéria planetária, galáctica, de grande poder e sabedoria. Então, continuando o Salmo, essa congregação de deuses poderosos, filhos do Altíssimo, existe um só, o Altíssimo, outros são semideuses, vamos dizer assim, onde Jesus, nessa presidência, planeja, julga e coordena no meio de outros deuses, porque Jesus não trabalha só. Jesus trabalha com uma legião de espíritos, como diz o espírito Emmanuel e o espírito de André Luiz. Mas vejamos um pouco mais detalhadamente como aconteceu a criação do planeta Terra. Naquela mítica manhã, tarde e noite do quarto dia segundo Moisés. Onde estava Jesus e a sua legião de trabalhadores divinos? Estava com a sua talhadeira. Diz Emmanuel que era um escopro, um sinônimo para aquele formão com o qual os escultores esculpem suas obras. Uma linguagem poética de nosso mentor Emmanuel. Então, Jesus com sua talhadeira, o seu cinzel ou a sua marreta, esculpia o bloco de matéria informe que a sabedoria divina do Pai deslocara de dentro da nebulosa solar. O Sol ainda não era um Sol maduro, mas como um Sol ainda jovem, ainda não tinha bem a forma solar, esférica. E Deus então deslocou uma parte do Sol para as mãos augustas e compassivas de Jesus.
que na sua misericórdia operou a sua estrutura geológica, talhando-a como escola abençoada e grandiosa, no qual essa escultura, o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, diz Emmanuel. E ainda, nessa computação de valores cósmicos, deliberou a formação do satélite terrestre, a nossa Lua. Pois o programa de trabalhos a realizar-se em nosso mundo requeria o concurso da Lua. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação e também seria o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária, cujo magnetismo atuaria decisivamente na criação e na reprodução de todas as espécies animais e vegetais dos variados reinos da natureza. Isso encontramos sobre a criação da Lua, também no livro A Caminho da Luz, capítulo 1. E foi assim que participou em tempos amplamente diferentes. Jesus, o grande Criador, criou 2 grandes luminares, o Sol e a Lua, como descreve o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 13 a 19. O primeiro luminar, o maior, para governar o dia, e o outro luminar menor, a Lua, para governar a noite. E ainda para servir de sinais, de modo a determinar os tempos, as horas do dia e as estações do ano. E sobre o relato de Moisés, Kardec elogia a notável concordância entre o Gênesis, capítulo 1, e a doutrina científica, podendo afirmar-se, de certa forma, que a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma simples paráfrase, uma da outra. Isso encontramos no livro A Gênese de Kardec, capítulo 12, item 3. Entretanto, como vimos anteriormente na fala do Papa Francisco, a criação não se deu num toque de mágica. Em seus 6 dias de 24 horas. É melhor considerar o conceito apostolar de que um dia, para o Senhor, é como um período de 1000 anos. Isso nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ou talvez bem mais. Tampouco a criação do Sol e da Lua e das estrelas ocorreu após a criação da Terra, no 4º dia da criação. Existe uma inversão aqui poética, por isso que o Papa Francisco, como os 2 outros papas anteriores, vem insistindo que o criacionismo é uma forma de interpretação muito mais ligada à fé do que uma ordenação literal, científica de como ocorreu. E o que estamos fazendo aqui, nesses encontros, é trazer essa nova interpretação, não desmerecendo o livro de Moisés, a Bíblia, que nos é um norte para o nosso coração, enquanto a ciência, ela é um norte para a nossa razão. Coração e razão, sentimento, por isso vemos aqui Emmanuel trazendo com poesia, André Luiz nos trazendo também uma forma mais dialogada entre religião
e ciência. Então, aqui entendemos que tanto o Sol, a Lua e as estrelas não foram criadas após a Terra no quarto dia, como diz a Bíblia. Ou tal como ocorre na Teogonia de Hesíodo, onde Gaia, a deusa Terra, nossa Terra-mãe, é a filha do caos primordial. E primeiro nasce a Terra para depois nascer o céu, Urano, o céu estrelado. Há uma inversão aqui, certamente. Primeiro, Deus criou o universo, as estrelas, os sóis, depois criou a Terra. E da Terra, hoje sabemos, foi retirada a Lua, talvez por um choque com outro planeta, ainda não temos certo, mas temos essa hipótese. Inclusive, Kardec aventa essa hipótese e recentemente temos confirmada esta hipótese. A ideia central e precisamente científica dessa questão é de que o céu estrelado fecundava a Mãe Terra diariamente com sementes vindas de outros mundos, do espaço infinito. Pois nosso planeta Terra não é o primeiro e nem o único a ter vida. Diz a doutrina espírita que há uma pluralidade de mundos habitados, até interpretando o versículo onde Jesus fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. A criação, então, das estrelas e o conjunto do universo, diz Kardec, pertencem a um primeiro período, chamado de astronômico, em que Deus criou o céu, mas não a Terra. A Terra, como vemos, é criação de Jesus. Então, Deus não atua sobre a matéria como vimos anteriormente, e ele então conta com co-criadores para criar planetas, sóis, constelações, galáxias. O Sol, a Terra, então, é uma criação relativamente recente. Diz a ciência que são 5 bilhões de anos, se comparada à origem do nosso universo visível. 15 bilhões de anos aproximadamente, a partir de um evento chamado Big Bang. Descreve o escriba bíblico que inicialmente a Terra era sem forma e vazia. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Imaginem uma bola incandescente de lava. No começo era o caos, dizem os Espíritos na questão 43 do Livro dos Espíritos. Os elementos todos ali, metal, pedra, estava tudo em grande confusão, em ebulição. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar na crosta terrestre e assim, cada coisa ficou no seu lugar. Cada elemento deveria estar. Questão número 43. Jesus havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 1. Nesse imenso cadinho, fazendo aqui uma referência àquela panela onde é derretido os metais. Então, nesse cadinho, essa grande panela incandescente, aonde a temperatura se eleva acima dos 2.000 graus de calor. E ainda, descargas elétricas em proporções nunca, jamais vistas no céu, na atmosfera, em raios, que jamais tivemos conta na história da humanidade, despertavam na Terra estranhas comoções planetárias. A Terra
aguardou o momento favorável, diziam os espíritos nas questões 44 e 45, para desenvolver os germes vindos em estado fluido do espaço sideral ou de outros planetas onde estavam com os espíritos. Os princípios orgânicos, os seres vivos, lá permaneceram em estado latente ou de inércia, como uma borboleta que está em sua crisálida aguardando em hibernação ou dormência das sementes, como no caso das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie, para recomeçar nova vida em novo globo. Os seres de cada uma dessas espécies se congregaram assim, e cessou a atuação das forças que os mantinham separados, e então se multiplicaram aqui na Terra. Assim como se multiplicaram também de forma semelhante em outros mundos. Ou nas palavras do mentor Emmanuel, quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a pouco tempo, na crosta terrestre solidificada do planeta, assim como também no fundo dos oceanos, podia-se observar, diz Emmanuel, a existência de um elemento viscoso, contendo vida, que ali pulsava sobre a crosta do planeta Terra. Estavam dados os passos primeiros no caminho da vida organizada no planeta. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. E assim concluímos hoje o nosso estudo e desejamos nos encontrar em nova oportunidade. Muita paz e luz a todas e todos.